Olá, tudo bem? Então hoje a gente vai aprender a fazer um teste caseiro para saber qual que é a textura do nosso solo. Então o nosso solo ele é formado por vários tamanhos de partícula. Então se as partículas forem muito pequenas, chamadas de argila, e tiver uma grande quantidade disso, então o nosso solo acaba sendo um solo argiloso. Se o solo tiver muitas partículas grandes, que são as areias, aí um solo tiver uma grande quantidade de areia, então ele vai ser um solo arenoso. E se ele não tiver em nenhum desses extremos, a gente vai classificar ele aqui, a grosso modo, como uma textura média, tá? Então esse teste ele vai servir para nortear a gente se o nosso solo é mais argiloso, arenoso ou textura média. E também esse tipo de análise, né, esse tipo de conhecimento da nossa área, ele vai ser utilizado principalmente para a gente formar os nossos canteiros. Então, se for um solo mais argiloso, a gente precisa sim erguer esse canteiro, erguer as linhas em camalhões, porque é um solo que tende a encharcar muito mais. Então, a gente vai usar essa informação aqui no preparo do solo. A gente também vai usar essa informação na hora de calcular a dose de adubo e também na hora de fazer o controle da irrigação. Então, se for mais argiloso, a gente vai pôr uma frequência de irrigação, se for arenoso, vai ser outra frequência, então a gente precisa saber disso. E também, quando chega lá no controle de pragas e doenças, se o solo for mais argiloso, ele vai ter uma tendência a ter alguns tipos de praga de solo, se for mais arenoso, a outros. Então, a gente já tem que ficar sabendo, conhecendo qual que é a probabilidade daquela doença aparecer, devido ao tipo de solo que a gente tem na nossa área, tá? Então, esse é um método que eu vou ensinar aqui, caseiro, mas é embasado, é fundamentado em coisas científicas, tá? Mas é um método que não tem precisão. O método correto é a gente tirar a amostra de solo, mandar para o laboratório para fazer a análise, né, de textura, e nessa análise já vai sair qual que é a porcentagem de areia, que são as partículas grandes, qual que é a porcentagem de silt, que é uma partícula de tamanho intermediário entre a areia e a argila, e qual que é a porcentagem de argila. E nisso daí ele vai já sair uma classificação. A classificação é muito mais ampla do que arenoso, argiloso e textura média, que é o que a gente vai fazer aqui, tá? Mas para nós, no nosso caso aqui, o importante é a gente saber pelo menos isso. Então vamos aprender a fazer? A gente vai precisar fazer de amostra do solo, né? A gente vai precisar de uma faquinha ou uma lâmina, que é só para a gente desfazer os grãos e dar uma trabalhada nessa terra. A gente vai precisar de um lápis e de uma régua, tá? Uma réguinha comum. E um pouquinho de água, pode ser no borrifador, pode ser num copinho mesmo, o borrifador fica mais fácil. Então a gente vai precisar só desses materiais aqui para poder definir isso. E também tem um material escrito que eu deixei no arquivo aí, é só vocês baixarem e junto com esse arquivo vocês acompanhem, usem esse arquivo para acompanhar e para a gente definir aqui os nossos parâmetros para concluir que tipo que é o nosso solo, tá? Então é isso, então a gente precisa de água, uma lâmina, pode ser uma faquinha qualquer, um lápis, uma régua e a amostra do solo. Agora eu vou explicar para vocês como é que a gente vai tirar essa amostra do solo. Vamos lá no campo? Então eu vou implantar a horta nessa área. O que acontece com essa área? Aqui eu já fiz a escavação, então aqui ela é um tipo de solo que eu tenho aqui. Mas essa área aqui, ó, ela é uma área que a gente cavou para pôr uma piscina, a gente acabou desistindo e aqui é um aterro. Então aqui é um solo que foi colocado, então é um solo diferente do resto de toda a área. Então, se eu vou fazer uma horta aqui, eu tiro a amostra do solo onde eu vou fazer a horta. Então eu tirei uma amostra do solo daqui e tirei uma amostra do solo também daqui, que são solos diferentes. Então, se você tiver aí uma área que foi feita a aterro, que você sabe que foi feita a aterro, uma área que tem uma declividade diferente, tipo você vai fazer uma horta no pé do morro, tira uma amostra. Você vai fazer na encosta do morro, tira outra amostra, porque podem ser solos diferentes, tá? E também, a hora que você for tirar
a amostra, você vai ter que escolher um local que não tenha formigueiro, que não tenha resíduo animal, assim, e você vai fazer o que? Você vai dar uma cavada, uma limpada e vai tirar uma amostra na profundidade de 0 a 20, mais limpa possível, tá? Sem pedra, sem resíduo de entulho, e vai tirar uma amostra sem muito mato, sem muita grama, mais limpa possível. Então você dá uma limpada e tira do fundo, tá? Não precisa ser muito fundo, porque a gente vai produzir na camada de 0 a 20, então é dessa profundidade que a gente tem que tirar. Mas você tire, tá vendo que esse comecinho aqui, ó, tem muita raiz, muita coisa, então você use mais essa aqui do fundo, assim, tentando limpar o máximo possível, tá bom? Agora vamos lá que eu vou ensinar vocês a fazerem o teste. Então a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é pegar o pedacinho de papel, escrever aqui, ó, 6 milímetros, 4 milímetros e 2 milímetros. E a gente vai traçar um tracinho embaixo de cada tamanho com 6 milímetros, 4 e 2. Como que a gente vai fazer isso? Usando uma régua, né? Então aqui a gente tem uma régua, ó. Vocês também terão uma régua, vai ter uma régua assim. Então aqui, ó, de 0 até 1 centímetro, tá vendo que tem essas divisõezinhas aqui, esses risquinhos? Então cada risquinho desse daqui, ó, é 1 milímetro. Então, ó, de 0 até 1 eu tenho 10 milímetros. Então eu vou calcular, eu vou contar aqui, ó. O maiorzinho aqui, ó, é o 5, então eu marco aqui, o próximo é o 6. Então eu marco 6, depois eu marco 4, que é antes do grandão, e marco 2. Então eu conto 1, 2 e marco. Então eu venho aqui, ó, na minha folhinha, né? E vou marcar aqui, ó, 6 milímetros. Faço um risquinho dos 6 milímetros. Depois eu faço um risquinho dos 4 e um risquinho pequenininho aqui que é do 2 milímetros, tá? Ó. Então vai ficar assim, ó. Os 6 milímetros, 4 e 2 milímetros, tá? Então fiz isso daqui, coloquei aqui. Agora eu vou pegar a minha amostra de solo. Se você tiver mais de uma, você vai pegar, tá vendo? Que elas são diferentes, até a cor é diferente, tá vendo? Então primeiro eu vou pegar essa daqui, vamos ver. Aí o que que eu faço? Ó, tá vendo? Tem que pegar uma coisa que não tenha muita raiz, dar uma limpadinha. Então primeira coisa eu vou dar uma esfarelada nela aqui na minha mão. É só um pouquinho mesmo, tiro pedra que tiver pedra, sabe? Tira essas coisas. É só um pouquinho que precisa, tá? Aí eu pus na minha mão. Eu venho com a água. Dou uma molhada. Não encharca muito não, que se encharcar depois você vai ter que pôr mais terra. Então você vai pondo aos poucos. E aí você pega a sua laminazinha, né? E vai dando uma trabalhada nela aqui, ó. Tá seca ainda, tá vendo? Por mais água. Dá pra escutar até os creque-creque aqui da areia, tá vendo? Mas tem solo que engana. Tem solo que você acha que é o creque-creque da areia, aí você vai trabalhando ele assim, ele vai soltando a argila, porque é um tipo de solo que ele agrega uma argila que parece que fica tipo um pó de café, assim. Mas não é areia, é argila que está agregada. Então, por isso que a gente tem que quebrar bem para saber. Vai, é até gostoso ficar trabalhando assim. E isso é uma coisa que a gente faz no campo mesmo, sabe? Tem análise que a gente faz no próprio campo ali para saber rapidamente se é um solo argiloso, se não é. Aí a gente faz assim. Tem uma... Pronto, ó, tá bem bonito já, não tá? Com aspecto assim homogêneo, de uma massinha. Então agora a gente vai fazer o quê?
Vai pegar a outra mão e vai rolar. Vai fazer um cordãozinho. E ver, ó, tá vendo que aqui a gente tem as medidas, né? Se ele chegar num diâmetro de 6 milímetros, ok. Vamos ver se ele chega no de 4, no de 6 ele já até passou. Tá muito grande, eu vou tirar aqui. Enrola, olha lá, vamos ver. Você faz em cima de uma mesa que pode, esse solo aqui, ele tá aguentando segurar, mas tem uns que são bem frágeis, tá? Ó, tá aí, ó, 4 milímetros, se você reparar, ó. Tá vendo, ó? Chegou nos 4 milímetros, tá vendo? Tá um pouquinho maior, vamos ver se ele fica menor. Aí eu vou tirando os pedaços que a cobrinha vai ficando comprida, né? Ó, pequenininho, hein? Acho que até já deu 2 milímetros, vamos ver? Olha lá. Tá vendo? Ó, ele fica bem fininho. Então esse daqui, ele chegou nos 2 milímetros, tá? Esse tipo de solo aqui. Tem solo que nem consegue enrolar, não dá o rolinho, de tão arenoso que é. Aí você faz outro teste. Então ele chegou nos 2 milímetros, não chegou? Agora você pega ele e ergue para ver se quebra. Tá vendo que ele aguenta o próprio peso? Ó, eu ergo ele aguenta o próprio peso. Porque ele é um solo plástico. Aí você vai lá naquela tabelinha do primeiro resultado, né? Que esse teste ele é feito através de 2 fases, né? Primeiro a gente testa se ele é plástico e depois a gente testa a pegajosidade. Então você já viu lá que esse solo chegou nos 2 milímetros, então você vai na tabelinha, ó, chegou nos 2 milímetros. E ele aguentou o próprio peso. Então eu classifico ele como muito plástico. Então ele é um solo muito plástico. E guarda essa informação para a gente depois no final classificar ele, tá? Agora vamos ver o outro, se o outro também é muito plástico. Então você vai pegar um pouco, vai limpando. Vendo que esse daqui ele é bem mais granulado, assim, tá vendo? Molha. E agora vamos trabalhar ele. Esse aqui é um teste bom também para quem gosta de, se tiver pedra, tira, ó. Pedra grande, né? Tira. Um teste bom também para quem gosta de trabalhar com aquelas bioconstruções, que faz a terra com argila, né? Taipa de pilão, pau a pique. Se a terra ficar muito argilosa, racha. Isso daqui é muito bom. Para também fazer esse tipo de trabalho, para saber se a terra é argilosa. Se ela for muito argilosa, fica aquelas paredes rachadas, sabe? Mas o solo aqui de casa, ele é bem argiloso. Já vou cantar a bola antes. Tem solo que não faz uma massinha dessa aqui, ó. Se o solo é arenoso, ele não forma isso aqui, nunca na vida. E esse canivete aqui, vocês fiquem tranquilos que ele não tem, ele não é amolado, tá? Esse canivete aqui eu ganhei do meu pai quando eu era criança. E o último fio quem deu, a última amolada quem deu foi meu avô. E isso já tem... Meu avô, acho que já tem mais de... Meu pai morreu, tem mais de 25 anos, meu avô já tem mais de 20. E aí eu guardo esse canivetinho aqui de recordação, que era o canivetinho do sítio, de cortar, descascar laranja. Aí você vem e faz o rolinho, tá vendo? Esse daqui, ó, vamos ver se já deu de 6. Ó,
Já deu de 6, né? Vamos ver se vai pro de 4 ou pro de 2. Ó, já deu 4 aqui também, tá vendo? Tá um pouquinho seco. Já deu aqui o 2, tá vendo? Opa! E se eu quiser, eu afino ainda mais ele, porque eu sei que ele é argiloso. Olha lá. Olha lá. Tá vendo? Opa! Aqui, ó. Deu pra ver? Deu 2, né? E olha, ele sustenta o corpo? Muito, né? Olha só como ele sustenta. Ele é muito pegajoso, esse solo. Então, você vai fazer o teste. Alguns não vão fazer, não vai conseguir fazer o rolinho de 6. Outros só o de 4 e outros conseguem o de 2. E quando você levanta ele, tem essa parte do teste também. Você levantou e ele sustentou o corpo, você guarda essa informação. Se você levantar e ele esfarelar, que não sustenta o corpo, da minhoquinha, né? Também guarda essa informação, que aí você joga na tabelinha. Então esse meu aqui, ele chegou na de 2, ele sustentou o corpo, então ele é muito, muito plástico. Ele não rachou, então é muito plástico também, tá? Então você faça aí no seu e guarde essa informação. Agora, vamos fazer a outra parte do teste. E essa outra parte do teste é a da pegajosidade. Então a gente vai fazer assim, ó. A gente vai pegar um pouco do solo, eu vou até pegar esse aqui que já tá trabalhado, tá? Mas se você for começar de novo, você faça a mesma coisa, trabalhe o solo de novo, faça a mesma coisa. Só que agora você vai pegar um pouquinho menos, vai molhar mais aqui, que esse aqui tá seco. E você vai testar a aderência dele, né, nos seus dedos, para ver se ele é pegajoso. Então, a primeira coisa que você tem que saber é se adere. Tem aderência? Você sente uma força? Adere no seu solo? Olha, tá vendo? Adere, ó, tá vendo? Minha mão tá ficando até suja, ó. Se for arenoso, ele não fica, ele não para aqui, ele cai. Então, ele adere, ok. Ele desprende fácil? Ó, ele não desprende fácil. Ele tá agarrado aqui, não desprende fácil. E ele, quando eu puxo, ele alonga, vamos ver. Forma um fiozinho de alongado, tipo uma colinha assim. Aí você vai pondo água, tá, gente? Até dar um pontinho assim que fica bom. Ele é meio, esses testes caseiros assim são mais subjetivos porque você pode, sei lá, a visão também é sua, né? Ó, aí vamos lá. Ele adere, ele forma um fio alongando, ó. Tá vendo que forma alonga, ó. Tá vendo que forma um fiozinho ali, ó, alongando, ó lá. Viu? Aí esse fio alonga e dá pra ver? Dá, todo mundo viu, né, ó lá, viu? Então aí você vai e coloca na tabelinha. Então, ó, o meu solo, ele adere, ele alonga e ainda dá pra ver o fio. Então, significa que ele é muito pegajoso. Muito pegajoso. Pode ser que tenha aderência, mas não alongue. E quando alonga você rompe, você não consegue ver o fio. Então você vai jogar na tabelinha e vai ver qual que é o seu tipo de solo. Aí depois no final tem aquela outra tabelinha que você vai saber o resultado final. Então se o meu deu muito pegajoso e muito plástico. Então se ele é muito plástico e muito pegajoso, olhando na tabelinha do resultado final, ele vai ser o quê? Argiloso. Se ele for não plástico e não pegajoso, ele vai ser arenoso. E se ele não der nenhum dessas coisas, significa que ele é textura média. Então ele vai ficar no meio das duas extremidades. Deu para entender? E agora a gente vai testar a pegajosidade desse solo aqui. A gente já testou esse aqui deu argiloso, né? Então ele é muito plástico e muito pegajoso. É um argiloso bem característico. Agora a gente vai testar esse daqui. Então no primeiro teste, esse daqui já deu que ele é muito plástico. E agora a gente vai testar a pegajosidade.
Então eu já peguei um pedacinho da minhoquinha que já está trabalhada, né? Se você não tem mais pedacinhos da minhoquinha, você vai ter que trabalhar o solo aí na sua mão com a lâmina. Vai molhar um pouquinho e vai ver. Tem aderência? Tem, não solta fácil da mão, não. Também tá até sujando e tal, não solta fácil. Mas ele já não, eu já percebo na minha mão que ele não tem a mesma força daquele outro ali, do primeiro, né? E quando eu puxo ele assim, ele tá muito molhado. Eu vou esperar ele secar. Se ficar muito molhado assim, você já também pega mais um pouquinho, sabe? Já coloca assim mais um pouquinho para ir secando mais rápido. Ó, aí você vai sentindo que tá ficando mais pegajoso, que tá secando, né? Ó, ele tá prendendo, ele tem a aderência. E quando eu puxo, ele alonga, só que ele rompe, ó. Você não vê aquele fio formando igual no outro. Vocês estão vendo, ó? Não tem? Então ele é um solo que eu classificaria como pegajoso. Então ele ficaria com a classificação pegajoso e muito plástico. Então ele entraria numa textura média, tá? Ele não seria um argiloso. Então esse daqui é um argiloso e esse aqui entraria no textura média por exclusão, tá? Deu para entender? Bom, pessoal, então essa é a forma aí caseira para a gente ter uma noção da nossa textura do solo, se ele é arenoso, argiloso ou textura média, tá? Então, o primeiro teste é mais fácil de você fazer, é difícil de você errar, porque tem a medida lá, se deu 2, se deu 4, se deu 6 milímetros, se puxou, quebrou, ou se puxou e ele resiste ao peso do próprio corpo. Aí você joga na tabelinha, quando você for fazer, já faça junto aqui com esse vídeo, tá? Para vocês não errarem. E também com uma tabelinha ao lado, já vai marcando. Ah, esse deu muito plástico, esse deu ligeiramente plástico. E depois faça também o da aderência. O teste da aderência que é um pouco mais subjetivo, tá? Você vai ter que ter um tato assim na mão bom e também ver que aquela se adere, você vai sentindo, né? Então também dá um pouco também de prática aí para você ir pegando. Mas se você pegou e você sente que tem uma colinha, que tem uma aderência, ok. Essa aderência se alonga, rompe, ou se você vê a cordinha. Então esse primeiro solo que eu fiz, ele é bem argiloso. Então você já vai ver como que é isso daí. Aquele cordãozinho, você deu para ver direitinho, né? Que puxa, você vê ele puxando. Então ele tem uma aderência forte. E fora isso, eles já não vão ser muito plásticos. Então eu tenho aqui um solo que deu muito pegajoso e muito plástico, então ele é um argiloso bem característico. E aqui eu tenho um solo que ele é super plástico e também foi muito plástico, mas ele não é muito pegajoso, ele foi classificado como pegajoso. Então ele vai ser uma textura média aqui para nós, tá? Então esse é um média e esse é um solo argiloso. Então vocês guardem essas informações, tá? Dividam aí a sua área em porções homogêneas, né? Em talhões, em pedaços homogêneos. Você viu que aqui o meu tem variabilidade, o seu também vai ter. Então você não tenha preguiça, tire a amostra daqueles que você realmente achar que pode ser um solo diferente. Se você já sabe que teve algum aterro, que foi mexido, ou então devido ao relevo, né? Se o relevo é muito diferente dessa parte, de outra parte que você também vai fazer canteiro, então já tire as amostras, é facinho fazer. Você faz tudo de uma vez, suja a mão de uma vez só, tá bom? Muito obrigada e agora vamos lá para o campo, vamos começar realmente a formar os canteiros. E essa informação aqui é importante para a gente ver se a gente forma os canteiros mais altos, as linhas em camalhões, ou se a linha pode ser normal mesmo e não precisa levantar, tá bom?